Vamos de palavra de Deus, Bíblia. Olha lá, quem está assistindo. Ela quer pegar o carregador. Ela acostumou, cada vez que eu mexer no carregador, ela tenta pegar. Vamos fazer o 23º capítulo de Jeremias, segundo vídeo, tá? Do 11º versículo até o 20º. São 4 vídeos, pois ele possui 40 versículos, né? Vamos ver aqui onde é que eu estou. 23º. 40 versículos. Eu fiz até o 10º, agora vamos fazer o 11º até o 20º. E depois do 21º até o 30º e do 31º ao 40º versículo. Vamos lá. 11º versículo de Jeremias 23. Vamos lá. Acompanhe comigo sua Bíblia se quiseres. Fala assim: porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados até na minha casa achei a sua maldade. Do Senhor, achei a sua maldade do Senhor, diz o Senhor. Até em minha casa achei sua maldade, diz o Senhor. Aqui Deus está falando sobre Jerusalém, né? O 12º versículo fala assim: portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal. Deixa eu ver aqui. O ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Trarei o mal. O ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. O 13º. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Baal, olha isso. O 14º. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade e esforçam as mãos nos malfeitores. Deixa eu ver aqui a palavra correta, se está certo isso aqui. Esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Olha só, ele está falando aqui das cidades, né? Que é a sua casa, cidades. E o povo, né? O povo ali que estava cometendo esses absurdos, que hoje em dia a gente vê, né? Nas cidades. E nesses templos que eles falam, né? Templos religiosos que não deveriam existir, né? Mas nas cidades todas, no Brasil, né? O Brasil está assim. Está bem complicado. O 15º versículo. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer a losma, e lhes farei beber águas de fel.
Porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. O 16º agora. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Então, olha só. Hoje em dia, né? Hoje em dia, Jesus veio, ele é o pastor, o único pastor, né, do rebanho. E nós, os gentios, né, somos os que ele falou de outro aprisco, que lhe importava muito. Nós somos os gentios. Né? Nós não somos judeus, então somos gentios. Então, olha só. Aqui ele está falando, né, profeta Jeremias, né, da visão de Deus, sobre o povo de lá. O povo que estava agindo como se fala hoje, agindo com a sua própria com a sua própria consciência e não o que fala Deus. Então fala em profecia de ganhar dinheiro, de lucro fácil, de que você dando dízimo que não existe, você vai ficar rico e que vai prosperar do nada. Se você tornar os pastores milionários, ricos, e dar seu dinheirinho suado, que você ganha por mês, você não vai ficar rico. Você vai tornar o pastor rico. Então fujam desse sistema religioso de hoje. Aqui eu estou falando a palavra aqui, ó. E você acha que hoje é diferente dessa época aqui? Não é, não. Movidos a dinheiro. E o reino de Deus não é dinheiro. O reino de Deus não é ruim você ter dinheiro. O dinheiro faz bem. Mas você tem que saber usar o dinheiro e também não pode usar o dinheiro usando da fé, né? Pegar dinheiro, tirar a lã da ovelha, usando da fé. É bem complicado isso. O 17º. Dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor disse: paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Então, não seguindo o seu próprio coração, a sua própria consciência, a sua própria sabedoria, sem consultar o Espírito Santo. Né? Então, ando em caminhos errados e o mal não virá. E a coisa é diferente. Né? Se não andar corretamente, aí virá o mal. Então aqui está na Bíblia, está falando aqui, ó, a palavra, né? Para quem acredita, logicamente. O 18º versículo. Porque quem esteve no conselho do Senhor e ouviu a sua palavra. É uma pergunta, né? Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento, olha só, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu. Então é isso. Esse é o verdadeiro pão, né? E você que Jesus falava, usava o físico, usava o pão físico para explicar do espiritual, é a palavra, é o pão da vida, né? E não o pão que a gente come diariamente. Então é isso. O 19º. Eis que saiu com indignação e
tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Aqui não está falando somente, né, aqueles que matam, roubam e destroem. Isso aí já é certo que sim, né? Isso a gente já sabe. Fazendo mal, até quem faz, até eles sabem. Aqui está falando justamente dos ímpios que dizem que Deus falou algo que não falou. Né? Então, aqui, esse pessoal aqui, Deus está falando que nem acredita nele. Né? Está usando seu próprio coração, seu próprio conhecimento, essas coisas, e não está usando do seu conhecimento, o conhecimento de Deus. Agindo com o seu próprio coração. Por isso que há, como aqui ele falou, Sodoma e Gomorra, né? Ok? Então, nesse tempo lá não é muito diferente de hoje, não. Vamos lá. O 20º agora e último desse vídeo. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração no fim dos dias. Entendereis isso claramente. Esse é o 20º versículo desse vídeo. Entendereis, né? Então, quem for convencido pelo Espírito Santo vai entender isso aqui. Quem for convencido pelo Espírito Santo vai entender o que é correto, o que é não. Todos sabem, a própria consciência fala, né? Mas quem for convencido pelo Espírito Santo acreditará e temerá, pois até o diabo sabe e treme. Né? Então, o sistema religioso de hoje, como eu estava falando, está capenga. Eu vi vídeos esses dias aí que deixam de cabelo em pé. Né? Casais de homossexuais dizendo que isso a igreja aceita, até a Assembleia de Deus. Olha isso. Eu não acreditei, para falar bem a verdade. Eu acho muita heresia, apesar, né, de esses templos não estarem no padrão de Deus, no que Deus quer. Templo religioso não existe, né, em primeiro lugar. É por isso que eu acho que ele permite essas coisas, essas heresias, pois não tem a ver com ele, então ele não impede. Né? Pois um cristão que lê e conhece o genuíno evangelho jamais vai fazer isso. Até aquele que foi um dia homossexual, ou foi uma prostituta, ou foi, né, um bandido, ele jamais vai cometer de novo se ele for convencido pelo Espírito Santo. Pois ele foi convencido e ele começa a conversão, ele não quer mais. Não é questão nem de medo de voltar para isso, mas ele não quer mais, não interessa mais para ele, nem para ela. Né? Então é isso. É o convencimento real e não o medo. Né? Não é o medo no sentido de vou sofrer uma pena se eu fizer. Não. É o convencimento e a alegria de ter se liberto. É libertador. Você se livrar de achar que tem que ir para templo, que tem que tomar hóstia, né? Pão, comer pão físico, quando o espiritual está aqui na tua frente, ó, né? A palavra, o pão diário, né? E daí fazer como Jesus falou, amar a Deus em espírito e verdade, em qualquer lugar, onde você estiver, no chuveiro, na cama, no trabalho, no colégio, a mulher na cabeleireira, né? Fazendo a unha, sei lá o quê, em qualquer lugar. Então é em espírito de verdade. The Chosen fala, né, no filme The Chosen, lá no seriado, fala, ela pergunta, ali não está na Bíblia, mas né, eles tornam aquilo ali uma cena para ficar mais ainda explicado, né, para a pessoa entender bem. Ela pergunta, só o coração? Ele fala, só o coração. Né, o que interpreta Jesus, só no coração. Amar em espírito e verdade, em qualquer lugar que estiver, não em templo ou em monte ou, né, um lugar específico, né? Como Jesus falou, eles dirão ele aqui, ele ali, mas não acredite, né?
pois Ele está dentro de nós somos a casa do Espírito Santo. Ok? Pensem nisso, reflitam e fiquem com Deus.